Leório pode ser o primeiro a alcançar o nível Ultimate de forma saudável do grupo principal de Hunter x Hunter. E eu não tô zoando ou brincando aqui não, realmente o Leório tem boas chances de alcançar esse nível. Leório sempre foi colocado como o mais fraco do grupo, entre os 4 principais. Na prova, por exemplo, de resistência do exame Hunter, ele é o que teve mais dificuldade para passar. Ele quase não consegue passar naquela maratona, enquanto todos os outros parecia tranquilo. E ainda por cima, em um certo momento, ele acaba encontrando o Hisoka. E naquele momento, ele encarou o Hisoka, claro que foi derrotado rapidamente, e foi nocauteado por ele. Ainda assim, o Hisoka não matou o Leório. Na verdade, o Hisoka levou o Leório até o final daquela prova, fazendo com que o Leório passasse daquela etapa. Tá certo que o Hisoka estava bem interessado no Gon, e ele percebeu o potencial do Gon, então ele queria ali uma certa proximidade do Gon para lutar no futuro, mas ainda assim o Hisoka é alguém que mata sem pudor, e se ele não matou o Leório, pode ser que ele tenha visto um certo potencial no Leório. Mais tarde a gente também vê a sua caixa de brinquedos, que é um certo extra de Hunter x Hunter, mas nessa caixa supostamente tem aqueles que o Hisoka considera bons para ele lutar, que tem um certo potencial de dar uma graça em uma luta para o Hisoka, e o Leório está nessa caixa. Então, na minha opinião, eu acredito que o Hisoka reconheceu esse potencial do Leório. Ainda assim, com o passar do tempo, eles todos se transformaram em Hunters e depois se reencontraram em Yorkshire. Naquele momento, o Leório estava muito atrás de todos os outros. O Kurapika, Gon e Killua já estavam muito bem no Nen, enquanto o Leório não tinha aprendido praticamente nada, não conseguia nem enxergar direito o Nen dos outros. Então, ele estava com certeza lá embaixo, enquanto todos os outros já estavam muito bem, melhores até do que muitos outros especialistas de Nen já nessa altura do campeonato. Ainda assim, galera, isso na verdade foi muito bom para o Leório. O Nen é uma habilidade que tem influência na personalidade, na história de vida da pessoa e até mesmo no treinamento que a pessoa já teve durante a sua vida. O Killua, por exemplo, teve a sua habilidade com base nas torturas que ele já tinha sofrido até então. Se ele não tivesse passado por todas essas torturas, talvez ele não conseguisse desenvolver uma aura elétrica. Hisoka também desenvolveu sua Bandian justamente porque ele gostava muito daquele chiclete, era o seu chiclete favorito e sua habilidade teve como base aquele chiclete. E o Kurapika também teve sua habilidade com base na sua vingança, que era o objetivo de sua vida. Nesse tempo, o Leório só estava estudando para medicina, o que era o seu objetivo desde o começo. E com certeza, esses estudos mais tarde influenciaram bastante para que Leório tivesse uma habilidade que o ajudasse de uma forma útil. Então, se ele desenvolvesse sua habilidade Nen no mesmo ritmo do que todos os outros, talvez a sua habilidade Nen não se transformasse em algo tão útil assim, porque o seu estudo pode ter influenciado demais no seu uso do próprio Nen, no seu Hatsu. Por isso que foi importante para o Leório não ter aprendido Nen naquele momento, ter estudado, ter desenvolvido outras habilidades e só depois ter aprendido a utilizar Nen. Isso pode ter influenciado bastante, pode ter ajudado o Leório não ter sido tão rápido assim. Mais tarde, no arco da eleição, agora sim a gente vê uma grande surpresa, porque o cara simplesmente me surge com um Hatsu que consegue acertar o Jin. Eu sei que o Jin deixou ser acertado, mas ainda assim, só dele apresentar um Hatsu àquela altura do campeonato já é algo surpreendente, porque diferentemente de todos os outros que estiveram treinando, utilizando seu Nen o tempo inteiro, Leório estava estudando para medicina, o que é algo completamente diferente do que treinar o Nen, e ainda assim ele conseguiu desenvolver um Hatsu quase na mesma velocidade do que todos os outros. Os outros desenvolveram seus Hatsus antes, eu sei, só que o Leório não demorou tanto assim para desenvolver o dele se comparado aos gênios Gon e Killua. No final das contas, isso só prova que Leório é realmente um gênio absurdo no uso do Nen. E como era de se esperar depois que o Jin conseguiu meio que copiar a sua habilidade, a gente percebe que aquele Hatsu desenvolvido pelo Leório é muito útil para a medicina. Jin percebe que o objetivo de sua habilidade é fazer com que o Leório seja capaz de acertar os tumores dentro da pessoa sem que o Leório precisasse cortar a pessoa, fazer uma cirurgia. Então, com certeza, é uma habilidade muito útil para a medicina. Além disso, depois de tudo o que aconteceu no anime, a Shiro também reconhece, de certa forma, o potencial do Leório, já que ela se esforça bastante
para fazer com que o Leório vire um aprendiz dela. Eu sei que nesse ponto o Leório já era bem popular por ter acertado o Jin, mas ainda assim a Shirou não teria feito nada disso se ela não reconhecesse o potencial do Leório. Ela fez com que o Leório ficasse ao seu lado, e a Shirou é uma das melhores médicas no uso de Nen também. Então com certeza o Leório vai aprender muito estando ao lado dela. Ele vai conseguir desenvolver muito mais suas habilidades Nen estando do lado de alguém tão experiente. Até agora, de todos os principais, o único que conseguiu alcançar o nível Ultimate na utilização do Nen foi o próprio Gon, mas ele teve que sacrificar absolutamente todo o seu futuro para ele conseguir utilizar o Nen dessa forma. Além disso, depois de alcançar sua forma adulta e se recuperar, o Gon perdeu a capacidade de utilizar o Nen. Killua, por outro lado, cresceu de uma forma muito mais saudável do que o próprio Gon, já que ele não teve que fazer um pacto que sacrificava tudo que ele tinha pela frente só para utilizar um grande poder momentaneamente. Porém, nesse momento, ele não está focado mais em aprimorar suas habilidades. Nesse momento, ele está focado em proteger e passar um tempo com sua irmã. Já o Kurapika de todos eles foi o que cresceu mais rápido, porém de uma forma também mais insustentável, já que ele fez vários sacrifícios e restrições para crescer o seu poder de forma exponencial. Com certeza isso faz do Kurapika muito forte, mas também é um fator limitante para o Kurapika, um fator limitante para o seu crescimento. Já o Leório é o único de todos os quatro que ainda continua crescendo e de uma forma muito natural, sem sacrifícios, sem colocar imposições na sua habilidade e também sem desviar do seu objetivo principal e inicial, que era o uso para a medicina. Eu sinceramente acredito que em nível de potencial, o Killua é o que tem maior potencial, já que ele não teve aí o sacrifício que o Gon fez e também não tem essas restrições do Kurapika que ele fez para ganhar poder rapidamente. Então, o Killua é o que tem maior potencial ainda para crescer ainda mais, só que o foco dele não é mais esse. Enquanto isso, o Leório, que teoricamente era o mais lento de todos eles, está em um caminho constante. Então a chance dele conseguir aprimorar ainda mais sua habilidade é muito grande. Lembrando também que o nível Ultimate não é aquele que é melhor lutador, não é isso que significa o Ultimate no uso do Nen, e sim que alcançou o seu potencial máximo no uso do Nen. Um exemplo que a gente tem é o Abengani, que é um nível Ultimate, por incrível que pareça, mas não é um lutador tão excepcional assim. O que aconteceu com ele é que ele alcançou o nível máximo dentro da sua habilidade. Ele não tem mais o que melhorar dentro do seu uso do Nen, e isso o Leório pode alcançar mesmo não sendo tão forte quanto o Gon e o Killua. E o ponto final que mostra que o Leório tem mais chances de alcançar um nível Ultimate antes de todo mundo é que ele também é o que tem mais chance de conhecer o continente negro e fazer alguma coisa no continente negro. O Gon e o Killua nem mesmo viajaram, então as chances dele irem para esse continente, ao menos no curto período de tempo, são muito baixas. O Kurapika, por outro lado, está utilizando sua habilidade como nunca e é muito provável que ele não saia vivo dessa guerra de sucessão. Então, mesmo se ele conseguir sair vivo dessa, eu também não sei se ele estaria em boas condições para explorar o continente negro. Enquanto isso, o Leório é o único que tem a capacidade de, depois de acontecer tudo isso, ainda ir para o continente negro como um médico. Com certeza ele não lutaria, ele não seria importante em batalhas, mas ele poderia ser muito útil na ala médica que vai explorar o continente negro, o que melhoraria ainda mais a habilidade Nen do Leório. Rapaz, sabe aquela historinha de coach dizendo que velocidade não é tão importante, o que é mais importante é a constância? Bom, o Leório pode provar que isso é verdade mesmo.